Olá pessoal, bem-vindo ao canal para a aula de número 14 do curso Vetores, Usos e Abusos. E para começar a aula de hoje, vamos decifrar a charada que ficou da aula passada, beleza? A pergunta era: por que é que um elefante não pode dirigir? E a resposta é: porque ele tromba. Simples assim, beleza? Mas antes que você comece a me xingar, vamos para o exercício sério que eu vou mostrar hoje na tela do computador. Bora para a tela do computador? O exercício que nós vamos resolver é o problema 5 do capítulo 5 do volume 1 do livro do Halliday. Na 8ª edição, que é aquele de capa roxinha, está na página 117. Em outras edições, não sei dizer se tem esse exercício e nem se está nessa página e nessa numeração. Vamos lá, vamos ler o exercício. Duas forças agem sobre uma caixa de 2 kg, vista de cima na figura 5.31. Mas apenas uma é mostrada. Para F1 está aqui, ó, né? Tá vendo? No eixo X, igual a 20 newtons, a aceleração, que está aqui, olha, é 12 metros por segundo. E θ, 30 graus. Determine a segunda força, A, em termos dos vetores unitários, e como o módulo e um ângulo em relação ao semi-eixo positivo. O módulo é o item B e o C seria o ângulo. Bom, foi dado o módulo, foram dados os módulos, né, de F e de A, e as direções e os sentidos estão aqui na figura. Beleza? Antes da gente sair aqui e ir para a lousa, vamos notar o seguinte. Ó, 2 kg foi dado com 3 algarismos significativos, 20 com 3 algarismos significativos, 12 com 3 significativos e o 30 graus também com 3 significativos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já sabe que a resposta nossa será com 3 algarismos significativos. Bacana? Vamos para a lousa então para resolver esse exercício. Para ganharmos tempo, eu fiz aqui um esquema dos vetores que são apresentados na figura do livro do Halliday e anotei também os valores que ele nos deu, beleza? E o que ele está pedindo, que é a força F2, que somada com essa força F1, resulta nessa caixa de 2 kg uma aceleração nesse sentido de 12 metros por segundo ao quadrado. Para começar, eu vou encontrar esta aceleração em termos de componentes, ou seja, o AX e o AY. E vou fazer isso de duas formas distintas. A primeira delas é através deste ângulo aqui, ó, o ângulo φ, que é o ângulo que representa esta aceleração em coordenadas polares. Né? Para quem assistiu o módulo 1 desse curso Vetores, Usos e Abusos, tem uma aula que eu falo de conversão para coordenadas polares. Eu uso esse ângulo positivo com relação ao eixo X, ou seja, no sentido positivo aqui. Beleza? Sentido anti-horário. Utilizando isso aí, eu vou ter que o meu AX é A cosseno φ e o meu AY é A seno φ. Sem pensar, por quê? Porque eu decorei a expressão da transformação de coordenadas polares para coordenadas retangulares. Quanto que vale esse φ? Se θ vale 30, ó, aqui ó, 90, 90, 90, 3 vezes 9, 27, 270. Menos 30, φ vale 240 graus. Beleza? Então, colocando aqui A igual a 12, cosseno de 240 e aqui 12 seno de 240. Beleza? Coloco isso lá na calculadora, eu já fiz aqui, me dá aqui o AX menos 6
metros por segundo ao quadrado. E o AY menos 10,39. Na verdade, deu um número bem maior, viu? 10,39, blá, 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 vai embora. Porém, eu sei que a minha resposta terá 3 algarismos significativos, então vou fazer a conta com 4, porque esse último eu vou usar para arredondar esse aqui na hora que eu precisar arredondar lá no finalzinho. Bacana? Muito bem. Esse é o modo tradicional que a gente faz com a formulinha na cabeça. Mas tem uma maneira que eu acho mais intuitiva, que é o seguinte, olha, pego o A e decompõe aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o AX. Perdão, o AY. Beleza? E quem que é o AY? É o A cosseno θ. Então, o AY é o A cosseno θ, certo? Θ é 30 graus. Só que esse valor vai dar positivo. Então, eu tenho que colocar o negativo ad hoc aqui. Eu tenho que vir e colocar o negativo. Por quê? Aqui eu estou trabalhando como se eu estivesse no primeiro quadrante, né? Olha, 30 graus. Vai ser tudo positivo. Porém, o AY está na direção negativa do eixo Y. Então, eu preciso colocar o menos ad hoc. Tá bom? É uma opção. E aí dá a mesma coisa. Tá? 12... Eu troquei de lugar, né? Troquei de lugar aqui no escrever, certo? Eu estou encontrando o AY. O AY, ó. O AY é 12 cosseno de θ, ou seja, 12 cosseno de 30. Que dá a mesma coisa. Menos 10,39 metros por segundo ao quadrado. E o AX, mesma coisa, olha. O AX agora é seno, só que seno de 30 é positivo. Que se eu optar por fazer desse segundo modo, o que vai acontecer? Eu vou ter que pôr um sinal de menos ad hoc aqui também. Beleza? Então seria menos 12 seno θ. Seno de 30 é meio, né? Então, meio vezes 12 dá o menos 6 lá de cima. Beleza? Vou deixar por enquanto aqui só o menos 6. Depois eu ponho o número de casas que precisar. É um número exato. Bacana, pessoal? Muito bem. Eu vou anotar essa aceleração aqui em algum lugar e vou apagar ela daqui para a gente ganhar espaço, para a gente continuar a solução do problema. Beleza? Aguenta aí. Anotei aqui, pessoal, a aceleração, né? Menos 6 I chapéu, menos 10,39 J chapéu. Não coloquei a unidade, porque eu sei que é metro por segundo ao quadrado, e como não é uma resposta, vou deixar sem unidade ele aqui mesmo. E o 6 também eu pus com uma casa só, né? Só o 6, porque é um número exato. Depois, no final, dou a quantidade correta de algarismos significativos. Bacana? Muito bem, vamos continuar aqui, ó. Então, pela segunda lei de Newton, a força resultante, F1 mais F2, é o produto da massa pela aceleração. Correto? Força resultante é massa vezes aceleração. A aceleração eu tenho ali. O F1, ó, vamos ver aqui. Ele está na direção X. Então, eu posso escrever o F1 como sendo 20 I chapéu. Beleza? Sumir com o 20,0 também, depois a gente põe no final. Então, vai ser 20I chapéu mais F2 é igual a massa, que é 2, vezes a aceleração, menos 6 I chapéu, menos 10,39
J chapéu. Bacana? Vamos então, ó, F2 é igual 2 vezes 6, 12, menos 12 e chapéu. 2 vezes 10 e 39, 20,78, menos 20,78 J chapéu. E o 20i que estava aqui positivo, eu passo para lá subtraindo, menos 20 e chapéu. Junto todo mundo que tem i, dá menos 12, menos 20, menos 32. Então, o F2 é menos 32 e chapéu menos 20, pessoal, eu vou dar só com 3 casas, né? 20,8. Com 3 casas não, com 3 algarismos significativos. 20,8 J chapéu, isso em newtons. Pronto, essa é a resposta do item A do nosso exercício. Beleza? O item B pede para encontrar o módulo deste vetor e o ângulo que ele faz com o eixo x positivo, com o semi-eixo x positivo, ou seja, aqui, ó, qual que é o ângulo que ele faz. Uma maneira que a gente pode já fazer para ter ideia de onde está esse vetor é desenhá-lo. Quando a gente desenhar, a gente vai ter uma noção, né? Então, ele tem menos 32 para x, está aqui, ó. Menos 32 para x e 20 para y. Então, esse vetor está mais ou menos aqui, olha. Beleza? Esse é o nosso vetor. F2. O módulo de F2 é fácil, né? Vou tirar aqui direto. Então, essa aqui é a resposta do item A. A resposta do item B é o módulo. O módulo de F2 é raiz de primeira componente ao quadrado menos 32 ao quadrado mais menos 20,8 ao quadrado, né? Fazendo esta continha, resulta em 38,157. Beleza? Muito bem, eu vou dar a resposta com 3 significativos. Com 3 significativos, essa resposta F2 fica sendo 38,2 newtons. Beleza? Fizemos o item A e o item B do nosso exercício. Agora é o seguinte, vou dar uma limpada nisso que está aqui e vou resumir o que tem nessa lousa para não ficar muito bagunçado. Já volto. Eu limpei aqui a lousa e deixei somente as informações que a gente pode precisar para encontrar o item C dessa questão, que é o ângulo de F2 em relação ao eixo positivo x. Ele fala até semi-eixo positivo x. Então, ele quer este ângulo. Este ângulo. É capciosa essa pergunta. Qual ângulo que ele quer? Ele quer este ângulo, que eu posso chamar de ângulo alfa, certo? Que seria o menor ângulo entre os dois vetores, o vetor x positivo e o vetor F2. Ou ele quer o ângulo, esse aqui, ó, o ângulo beta. São duas convenções muito utilizadas. O alfa é o menor ângulo entre x e F2.
Então, quando a gente pergunta o ângulo entre dois vetores, normalmente a gente quer saber o menor ângulo. Porém, uma segunda convenção é tomar sempre o ângulo positivo, a menor determinação positiva. Então, encontrar o beta também seria correto, ao meu ver. Eu nem sei qual vai ser a resposta que o Halliday vai optar por dar lá no livro dele, mas não dá para encontrar este ângulo aqui, ó, o alfa ou o beta, nenhum dos dois, diretamente. Porque se eu utilizar seno, vai dar um ângulo aqui, né? Porque eu vou utilizar o negativo aqui e o módulo positivo vai dar um ângulo aqui. Se eu utilizar cosseno, mesmo que eu utilize o negativo, a calculadora vai me dar a menor determinação positiva, vai ser aqui, ó, né? Que a calculadora vai me dar. Se eu usar tangente, eu vou encontrar um ângulo aqui, né? Então, acho que não vai ter jeito. Acho que a solução é encontrarmos este ângulo aqui, que eu vou chamar de gama. E aí, a partir dele, a gente encontra o alfa ou o beta. Beleza? Então, vamos primeiro encontrar o gama. Tangente de gama é cateto oposto dividido por cateto adjacente, certo? Cateto adjacente estaria aqui, que tem o mesmo comprimento aqui, que é o F2x. Então, isso aqui seria, ó, cateto oposto, que é o F2y, dividido por cateto adjacente, que é o F2x. Beleza? Como eu quero apenas descobrir o valor desse ângulo, eu vou colocar aqui até em módulo. Não precisava desse módulo, ia dar tudo certo, mas para garantir o que a gente está fazendo, beleza? Então, o gama vai ser arco tangente de essa distância aqui, 20,8, dividido por esta aqui, 32. E esse ângulo dá aproximadamente 33 graus. Ele dá 33,0, viu, gente? Então, vou pôr com 4 casas. Por quê? Porque a gente vai dar a resposta com 3. A última é para arredondar. Beleza? Muito bem. Agora, vamos lá. Respostas que, ao meu ver, seriam plausíveis para o item C. Ó, respostas plausíveis para o item C. Beta é igual 180, olha, daqui até aqui, dá 180, correto? Mais gama. Então, 180 mais gama, 180 mais 33, 213 graus. Beleza? 213 graus no sentido positivo. Então, acredito que essa seria uma resposta válida para o item C. Outra resposta que eu acho que também seria válida seria encontrar o ângulo por aqui. Só que por aqui eu precisaria vir no sentido anti-horário. Mas vamos lá, vamos pensar primeiro no ângulo. Ó. Esse ângulo alfa aqui, então vamos lá, uma outra resposta para o item C é alfa igual a 180 aqui, ó. 180 tudo, menos o gama. Menos gama. Beleza? 180 menos o gama. 180 menos 33, 147 graus.
Então, uma resposta seria 147 graus. Vamos ler a pergunta de novo. Um ângulo em relação ao semi-eixo positivo no sentido horário. Beleza? Ou seja, saindo de x, o ângulo que F2 forma com o semi-eixo positivo x é 147 graus no sentido horário. Por que é que eu preciso colocar no sentido horário e nesse aqui eu não preciso colocar no sentido anti-horário? Daniel, se eu escrever aqui no sentido anti-horário, está errado? Não está errado, só é um pleonasmo, né? Esse ângulo positivo já é no sentido anti-horário com relação ao eixo x. Então, por convenção, eu acho que não preciso dessa frase aqui. Mas se eu optar por dar a resposta desse jeito, eu preciso colocar que é no sentido horário, porque se eu pôr só 147 graus, parece que é um ângulo aqui, ó, né? Beleza? Menor que 180, porque por convenção, o positivo é no sentido anti-horário. E se você ainda quisesse ter feito assim, ó, ao invés de utilizar esse no sentido anti-horário, tivesse optado por fazer isso aqui, ó, eu quero o ângulo alfa é igual a menos 180. Por que menos 180? Ó, saindo por baixo aqui, ó, ele vem até aqui, são 180 graus. Mas no sentido horário é negativo. Então, menos 180. Menos 180 mais gama. Também daria certo. E aí aqui seria menos 147 graus. E aí eu não preciso escrever que é no sentido horário, porque ó, o menos já está me dando que é no sentido horário. Beleza? Então, não sei qual a resposta que deve estar lá no Halliday, mas deve ser uma dessas. Ao meu ver, as três estão corretas. E ao meu ver ainda, eu tiraria esse no sentido horário, porque é um pleonasmo. Ou seja, é um subir para cima. Se ele é 213 graus positivo, por convenção ele é esse aqui. Então acredito que essas três respostas para o item C da questão estariam corretas. Beleza, pessoal? O exercício de hoje é isso aí. Para encerrar a aula de hoje, eu vou deixar mais um daqueles enigmas fenomenais que são melhores que chupar sorvete no inverno. Vamos lá? Um professor estava dando aula e em um dado momento o estudante interpelou e disse: "Professor, essa ciência é um raio." E o professor disse: "Muito bem, caro estudante, você entendeu o espírito da coisa. Qual era o tema da aula?" No nosso próximo vídeo eu dou a resposta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e curte o vídeo. E se gostou, compartilha também. Vamos divulgar a ciência. Bacana, pessoal? Um abraço e fiquem todos com Deus.